Salve, salve! Começando mais um Trilili Podcast para você. Hoje, mais uma vez, a gente no espaço Viva Aroche, na Rua do Aroche, 126, um espaço que está aberto para você, para eventos, exposições, vernissagem, fazer bate-papo, para você fazer a sua festa, reuniões e muito mais. Um espaço maravilhoso, é um casarão antiquíssimo que foi restaurado para atender a necessidade da região central que vem num processo, na verdade, de revitalização. E o Espaço Viva Aroche quer receber você. Na verdade, esse espaço, aqui nós temos algumas empresas já que estão ou no primeiro ou aqui no segundo andar, que na verdade o segundo andar é todo, cada canto um canto, que é a nossa grande parceira aqui no podcast, que também foi nossa parceira no programa Conta Caco. Então vem para cá, vem conhecer esse espaço. Aliás, a gente está com uma exposição do JP Matumoto, um garoto de 25 anos. O podcast passado foi com ele deu uma entrevista belíssima pra gente. Na verdade, o Ricardo não pôde, que tinha um compromisso, Sim. Mas eu fiz esse bate-papo com esse menino e o trabalho dele é impressionante, é um grafite lindo. O evento, na verdade, foi o Círio de Nazaré, que foi no dia 29 que começou esse evento e essa exposição, e vai até o dia 15 de novembro. Então vem visitar, vem conhecer, que vai ser muito importante você ter essa informação, conhecer esse espaço maravilhoso. Lembrando que também a gente tem o nosso parceiro, Faculdade Anália Franco, que fica lá na Chácara Santo Antônio, entre o Tatuapé e na Anália Franco. A gente está com curso preparatório de teatro, vamos começar com oficinas, gravamos no final de semana a Escolinha da Duquesa, que foi um grande sucesso. Também gravamos esta semana, que vai ao ar para você no dia 14, a entrega do Oscar do Humor para mais de 100 artistas envolvidos nessa premiação, que daqui a algum tempinho a gente vai fazer entrega, inclusive física, uma iniciativa da CEO do programa a Escolinha da Duquesa e também presidente da CBTUR, a nossa querida amiga Rutineia de Carvalho. Então, tem muita coisa para acontecer aqui pelo nosso Trilili Podcast, novas parcerias, novos eventos e outras coisas mais que virão por aí. Ricardo Borges, e aí, meu amigo? Tudo bem? Tava comendo um saco de amendoim agora. De amendoim, né? Cuidando um pouco da saúde, né? Mas é um prazer estar aqui fazendo esse podcast. Não pude estar no podcast anterior, mas agora a gente tá toda terça-feira às 20 horas, Trilili Podcast. Vamos estar aqui trazendo, nós estamos num espaço maravilhoso e trazendo coisas que vão acrescentar você. Com certeza. Na cultura, em várias áreas aí. Só lembrando que a gente sempre vai gravar às terças, mas o podcast ele vai entrar toda quinta, tá? Porque a gente quer fazer cada vez com mais qualidade, colocar uma série de informações, porque os nossos convidados merecem que a edição do nosso podcast seja uma coisa muito bacana. E aliás, falando em um convidado e falando em coisa bacana, a gente está com um cara pra lá de bacana, que num bate-papo esses dias com ele, que eu fui visitá-lo na sede da PETESP, a gente descobriu que nós tivemos um primeiro contato em 1994. Isso não porque a gente seja velho, viu, Ricardo? Mas eu tô falando desse menino aqui, que é um cara maravilhoso, da carreira, é do meio, é artista, é um grande profissional, Chico Cabreira. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Uma alegria grande receber você. O Chico esteve no Conta Caco com a gente lá na TV Cinec. E agora, depois de um momento muito importante para a carreira dele como profissional, ele vem falar um pouquinho do que ele está fazendo hoje na PETESP. Mas tem muita coisa para a gente falar. Chico, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, né, já de antemão o convite para poder falar, para reencontrar amigos, né? E falar de cultura, porque é sempre muito importante. Como a cultura tem sempre muito pouco espaço, este espaço é maravilhoso. Muito obrigado para poder fazer esse papo aqui nesse momento. Obrigado. Na verdade, Chico, o Conta Caco, quer dizer, desculpa, o Trilili, é que a gente mistura o Conta Caco com o Trilili, que virou uma coisa só, né? Uma holding. Esse programa eu fazia muitos anos atrás na rádio, numa AM, na minha cidade, no interior inclusive, um programa chamado Informações por Minuto, que eu levava pessoas das mais variadas classes para bater papo. E sempre quis fazer um programa de TV.
muito mais tarde, isso em 2020, eu comecei a fazer um programa de televisão, que era o Nós e Você, junto com a Carla Passarelli. E aí, a Carlinha seguiu outros rumos, e eu disse, bom, então agora chegou a hora de levar o meu programa, que estava já numa streaming aqui em São Paulo, que era um programa de rádio, falei, tá na hora de levar para a TV. E fui com o Contacaco. Pouco tempo depois, o Ricardo, de convidado, passou a apresentador. E aí fizemos o Contacaco, mas em função de várias coisas, de uma pandemia, de um país em que não se tem apoio cultural, que você sabe muito bem disso. Pois é. A gente resolveu dar um tempo com o programa, porque sem patrocínio e sem dinheiro, que você sabe que para conseguir dinheiro para apoio cultural é muito complicado, então fomos para o podcast. O Trilili, ele carrega o nome do meu espetáculo e ficou como Trilili. E aí a gente começou a fazer esse bate-papo. Com que intuito? Para trazer personalidades como você, pessoas das mais variadas classes da área artística, como também pessoas simples, comuns, que têm muito a dizer, têm muito a sabedoria, falar, né? muita sabedoria. Então, assim, eu e o Ricardo, hoje a gente está aqui para aprender com você, porque você é um cara que tem uma carreira muito longa no teatro, e sempre, até o dia que eu fui lá na Petesp visitá-lo, você disse, as pessoas dizem que não dá para ganhar dinheiro com o teatro. Dá, né? Você fez muita coisa lá no passado. Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro da sua carreira, para depois a gente falar da atualidade, do que você está fazendo, que é uma coisa muito importante para São Paulo, para o estado de São Paulo, por que não dizer para o Brasil? Bom, obrigado por esse espaço e vamos lá, vamos tentar ser breve, né, para a gente poder conversar, Sim. Falar mais, mas enfim. A minha carreira começa de uma forma muito esquisita, porque eu era um estudante de publicidade e um dia o grupo do colégio, a gente descia lá em São Caetano, eu sou de São Caetano do Sul. Sim. Nós descíamos para um barzinho que tinha lá na avenida principal, que é a Avenida Goiás, e a gente, no final de sexta-feira à noite, o grupo, toda a turma da escola, descia para a gente ir tomar cerveja e brincar, e bater papo e relaxar da semana. Um dia, passa um diretor de teatro andando, e ele parou na nossa mesa, viu aquela molecada lá, falou assim, vocês não querem fazer teatro? Aí um olhou pro outro, vamos. Foi assim que eu começo a fazer teatro. Eu começo a fazer teatro amador desse jeito em São Caetano. Que é uma escola, na verdade. E aí começamos eu nunca tinha tido contato com o teatro. Quer dizer, minto, na verdade, quando eu era criança, a minha mãe me botou na Fundação das Artes para fazer música. Então eu aprendi música, ler partitura, eu tocava flauta doce, eu sou aluno fundador da Fundação das Artes. Então o prédio nem era onde é hoje, era lá do lado da Cidade das Crianças, hoje onde é a escola Eda Montuanelli. O Milton Andrade, que era o diretor, ocupou o prédio lá da Fundação das Artes, onde hoje é o prédio da Fundação das Artes, e trouxe a meninada para fazer aula de música lá. Foi assim. Um dia, a minha professora de flauta faltou. E como a gente era criança, 7 anos, 6 anos e meio, 7 anos, eles colocaram a gente numa sala escura lá, sentaram a gente numa sala escura, daí a pouco acendeu a luz e um sujeito começou a falar. Esse foi meu primeiro contato com o teatro. Eu fiquei tão encantado com aquilo, eu não entendi o que era aquilo. Eu fiquei encantado vendo o cara contar e falar, e tinha luz, e tinha trovão, e tinha tudo. Eu saí encantado daquilo lá. Muito bem. Passados-se anos, eu estou um dia lá nesse bar, e chega esse diretor de teatro e convida a gente para fazer. Assim eu começo a fazer teatro, aí eu começo a fazer teatro amador, a gente começou a fazer cenário com jornal, não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí nós começamos, era São Paulo Eu Te Amo. Então tinha um mural gigantesco com vários prédios, e eu e um outro colega que até hoje faz teatro, o Weber Mingardi, a gente pintou o cenário colou o jornal todo e fizemos uma cidade, aí colamos, eu e ele, vamos colar uma coisa para dar um dourado aqui, e esse era o nosso cenário, e aí eu comecei. Daí eu encontrei com outro professor meu de colégio, que fazia teatro, tinha um grupo de teatro, aí eu acabei saindo desse primeiro grupo, fui para o segundo grupo, e aí nós montamos, tudo amador isso,
nós montamos o Noviço, do Martins Pena, onde eu começo a ter um texto um pouco mais clássico. Um dia, este diretor, o Valdomiro Bonesso, saudoso Valdomiro Bonesso, ele pega e traz um amigo dele de escola e de tiro de guerra. Este amigo dele vem dar uma oficina de teatro pra gente. Este amigo era Vladimir Capella. Nossa, só ele. Era Vladimir Capella. Só que a gente não sabia quem era ele, né? E aí ele começou a dar oficina pra gente, já aquela molecada, e aí nós começamos a ficar amigos. E aí a gente ia na casa do Vlad para jogar, então a gente passava a madrugada jogando, e assim, 15, 20 garotos, meninos, meninas, a gente ia lá e ficava... O Vlad gostava muito de jogo de salão, jogo de mesa. Então a gente passava lá brincando de imaginação, de uma série de coisas. Muito bem. Neste interim, o Vlad fez essa oficina e eu estava na fundação, eu saio de São Caetano e vou para o Macunaíma, se eu não me engano, agora não sei se essa é bem a ordem, mas eu vou para o Macunaíma e dá um problema lá no Macunaíma, eu volto para a Fundação das Artes para estudar. Eu acho que eu fiz um primeiro bimestre, ou 2 bimestres lá, 2 semestres, um ano, acho que um ano lá no Macunaíma, eu tinha que estudar escondido. Eu trabalhava em laboratório farmacêutico, eu era aqueles chatos que andam com aquelas malas, que entram na frente de todo mundo, né? Eu era um desses aí. E eu ganhava super bem, eu era um jovem super bem sucedido. Aí o que aconteceu? O teatro, fazendo a Fundação das Artes, eu tinha que estudar escondido no Macunaíma, meus chefes não deixavam eu estudar. Então, que absurdo. Eu estudava escondido. Eu ia de São Caetano, ia pela Avenida do Estado, ia até a Barra Funda, para estudar teatro, aí o chefe ficava até 5h30, 6 horas, 6h30, e eu tinha que sair correndo de São Caetano para São Paulo. Bom, enfim, aí depois eu terminei esse um ano no Macunaíma e volto para São Caetano. Em São Caetano eu comecei a fazer um curso, veio uma oficina lá com um italiano, que eu nunca tinha ouvido falar. Aliás, eu não sabia quem era ninguém, né? Eu não sabia quem era ninguém. Aí eu tive um curso, uma oficina com o Francesco Zigrini, que era um cara de clown. E aí nós tivemos uma super oficina com esse cara, era um italiano. Então ele ficou uns 15, um mês e meio, 2, eu não lembro exatamente, só que ele teve que ir embora. E aí a Fundação das Artes chamou um outro diretor para ajudar lá, para terminar aquele semestre. Quem era esse diretor? Carlos Alberto Sofredini. Quer dizer, você passou pela mão de grandes nomes, né? Então, mas sem querer. Sem querer. Sem querer. Eu nunca... Tudo na minha vida foi assim. Eu nunca procurei. As coisas chegavam e chegavam. E aí o Sofredini, a mesma coisa. Pega aquela molecada lá, ele não tinha um centavo de apoio, nada. Ele não tinha nada. Ele começa a dar aula pra gente. E aí a gente começa a ler os textos dele. E aí ele falou pra gente, vamos montar um texto? Vamos. Aí ele montou o Minha Nossa, que é um espetáculo que fala sobre aquele menino que quebrou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Foi um grande acontecimento para a Igreja Católica, porque um jovem desequilibrado foi lá um dia, pegou a imagem e jogou no chão e quebrou 1 milhão de vezes. E o Sofredini pegou esse assunto e escreveu um texto, que inclusive acabou virando uma minissérie Hoje é Dia de Maria. Sim. Né? Foi pós a morte do Sofredini. Muito bem, ele fez esse texto e aí nós começamos a trabalhar. E aí a gente, de um grupo de São Caetano, a gente vem para São Paulo. Então eu chego a São Paulo em 1985 e nunca mais voltei para São Caetano. Né? Nunca mais voltei. Porque toda a minha trajetória foi feita em São Caetano, em São Paulo. Aí nós montamos a carreira do Divino, primeiro Minha Nossa, depois a carreira do Divino, que parece que você assistiu, não foi? Sim. Então a carreira foi uma loucura. Não que sejamos velhos, né, Chico? A carreira estreou dia 15 dia 12 de outubro de 85. Foi exatamente o dia de Nossa Senhora Aparecida. E nós ficamos, acho que
3 anos com o espetáculo, nós fizemos por muitos lugares. Aí nós fizemos um teatro de repertório, com A Carreira do Divino e o Mais Quero um Asno que Me Carregue, que era o Núcleo STEP, Núcleo de Estética Teatral Popular, que ele trabalhava com o teatro circense, com a linguagem quebrando a quarta parede, e que era uma linguagem de circo, que ele tinha feito um trabalho junto com a família do Fernandinho Neves, Sim. né, que é um grande hoje diretor. E aí, esse contato feito, né, aliás, só uma parte dentro disso tudo, eu queria também dedicar Você tá em casa, esse podcast ao Danilo Santos Miranda. Nossa, Que quando... que perda, né? Que foi o que morreu hoje, né, ontem aqui em São Paulo, e nós, com Minha Nossa, nós fomos para o Sesc Pompeia, que provavelmente foi onde ele deve ter começado. Na verdade, o berço dele dentro do Sesc, até ontem pela manhã, ontem, hoje, não sei, eu tô meio... Foi uma semana corrida, a Globo fez uma reportagem no SP da manhã, né, o Bom Dia São Paulo, falando sobre o Sesc da Pompeia, onde ele, na verdade, assim, praticamente viveu dentro do Sesc. E nós fomos para lá. E eles nos deram uma primeira oportunidade num lugar grandioso. Então nós tivemos uma temporada de Minha Nossa. E aí esse grupo, o que aconteceu? Esse grupo era um grupo fora de hora, sim, fora de época, porque o Sofredini era um gigante, né? Ele era um gigante, porque assim, ele tinha muitos amigos. Então o que ele fazia? Ele pegava e dava aula pra gente. Ele trazia os amigos. Então os amigos, da mesma forma que o meu primeiro diretor, o segundo diretor, trouxe o Vladimir Capella, ele trouxe o Fernandinho Neves, o Wilton, eu não vou me lembrar agora, o Eduardo Coutinho, que dava aula pra gente de mímica, o Valmis Rocha, que dava aula de canto e música. E aí que eu começo a aprender a fazer um teatro musical, com A Carreira do Divino. Então, você falou uma coisa, Chico, que é muito importante para quem é iniciante no teatro, entender uma coisa. Eu venho do teatro amador também. Comecei a fazer teatro aos 10 anos, teatro amador, e fui muito tempo dentro dessa realidade de teatro amador. E posso te garantir que os meus maiores aprendizados foram no teatro amador. Porque ali você aprende a fazer. É fantástico, porque você tem que pegar o martelo, você tem que pegar o prego, você tem que abrir cortina, você tem que divulgar. Este primeiro diretor, ele que me ensinou a filipetar. Sim. A gente filipetava, a gente fazia uma coisa errada, que hoje não, mas a gente pichava o nome dos espetáculos. Sim. Né? Era uma forma de você divulgar. Não, e sabe o que é interessante, Chico? Assim, no teatro amador, além de você ter que fazer tudo isso, você vai descobrir quando você vai se profissionalizar, né? Eu fiz muito tempo teatro amador, depois fiz vários workshops, fiz oficinas e cursos e não sei o que e tal, inclusive fiz pós-graduação em artes cênicas, fui professor da pós-graduação em artes cênicas, comecei o mestrado, parei por falta de tempo, de um problema de saúde à época e de dinheiro. Mas em todos os cursos, porque passei de cênicas, eu dizia assim, mas isso eu já sei. Isso eu já aprendi. Eu já fiz. Isso eu fiz, mas eu fiz lá no Teatro Amador. E assim, foi para mim uma grande escola. E vi grandes espetáculos amadores de você ficar de boca aberta. Pois é. De boca aberta. Então assim, você está falando uma coisa para quem está começando uma carreira, querendo ser ator, você está falando algo muito importante. Porque você precisa aprender tudo. Desde o chão, né? Você tem que saber tudo. Então a gente aprendia tudo dentro desse pensamento, né? Então a gente tinha que fazer cenário, figurino, a gente por exemplo, o figurino Irineu Chamizo, que era o figurinista de Minha Nossa. O que aconteceu? Nós fomos na Fundação das Artes, tinha um gigantesco armário de cenário. Ele falou assim, cada um vai pegar um pedaço de roupa lá, um figurino, joga tudo aqui no chão e vamos fazer uma paleta de cores. E o figurino era feito de tudo reciclado. Era resto de tecido,
E era um figurino super bonito. Então você aprende a fazer do simples, do nada. Você construir. Exato. Sim. Porque o teatro é um processo de construção, né, Ricardo? Sim. Hoje a gente vê uma outra coisa, né? Hoje as pessoas não fazem nada se não tem dinheiro, né? Então hoje as pessoas não conseguem pensar nada se não tiver com dinheiro. E a gente pegava do nada, a gente pegava uma roupa daqui, um sapato de lá, um chapéu daqui e construía. Claro que o cara era genial, ele era um cenógrafo genial. O saudoso também Irineu Chamizo. Muito bem, esse trabalho começa lá e a gente começa a ter técnica. Aí nós tivemos também Tai Chi Chuan. A gente tinha música, expressão corporal. Então, nós somos... O que aconteceu? O Sofredini fez com que este grupo tivesse técnica de teatro. Então, o espetáculo era preciso, tudo era muito preciso, e a gente era muito novo. Ele era um sargento. Ele era um sargento em termos de marcação. Você não podia fazer... Então, a limpeza de gestos, né? Tudo isso foi ele que me ensinou. Então, essa técnica de limpeza... Então, você vai... E aí, uma coisa que aconteceu. Aí começa a nascer o diretor, né? Como ele era muito exigente... E teatro é difícil de fazer, nem sempre os atores aguentavam a ficar em temporada. Então as pessoas pediam substituição. Eu adorava quando isso acontecia. Porque quando tinha uma substituição, eu ficava de assistente dele. Eu ficava do lado dele, sentado do lado do Sofredini, ficava lá vendo como é que ele dirigia. Aí saía um... Sofra, tem outro cara para entrar? Eu ficava lá com ele. Eu ficava. E aí foi onde começa o embrião do diretor. Muito bem. Um dia, como todo grupo de teatro, um dia briga. Sim, Um dia briga. E aí nós nos separamos. Então este grupo foram 4 anos de técnica. A gente entrava num... Aí o Sofredini ganhou uma verba do Instituto Vitae. Ele ganhou um dinheiro. Ele podia ter pego esse dinheiro para ele. Não, ele pegou... Com esse prêmio, ele dividiu para todos os atores. Então, todos os atores ganhavam, tipo, hoje, um salário mínimo para trabalhar todos os dias da semana. Tipo, de quarta a domingo. Então, era uma escola... Era muito menos que eu ganhava como vendedor. Sim. Você fez uma troca bem... Não, então, no dia que eu era um garoto, um jovem super bem sucedido, ganhava muito dinheiro com um laboratório farmacêutico, ganhava muito dinheiro. Quando eu falei pro meu pai que eu ia parar, meu pai quase me matou. Você é louco, moleque? Né? Não. A minha mãe falou assim, vai, que um prato de comida não vai faltar para você nunca. Vai. E eu fui. Isso foi fundamental na minha vida, né? Então, técnica, e aí você começa a entender também que você precisa ter conteúdo. Então, o que acontecia? Nós éramos um grupo de desconhecidos e o Sofredini virou um sucesso a carreira do Divino, e nós fomos para o TBC. No TBC, a gente lotava todo dia, todo final de semana. Me permite uma coisa, Chico, você falou uma coisa assim, fundamental, Ricardo. Ele está dizendo uma coisa que muitas vezes a gente escuta de pessoas que querem ser artista, mas acham que para ser ator de teatro você só precisa saber decorar um texto. O Chico fala de conteúdo. Primeiro ele vem nessa trajetória de técnica. Sim. Né, aprendendo do amador para a técnica, e aí você usa uma palavra muito importante para o ator. Conteúdo. Sem conteúdo não existe ator. E aquele que, né, quem sou eu para dizer alguma coisa perto do Chico? Mas assim, aquele que pensa que fazer teatro, Ricardo, é só decorar texto e ter uma cara bonitinha, mas se não tiver conteúdo e conhecimento, tá aqui um mestre. Técnica. Você precisa ter técnica. A gente, tanto que o Fernandinho Neves, eu brincava com ele, eu chamava ele de Mengele. Foi na época que o Mengele, que aquele... Mengele. Ele foi no bloco que ele morreu lá em Bertioga, era nessa época que ele dava aula pra gente.
E ele matava a gente com aula de corpo, com alongamento. Eu falei, pô, esse cara é um Mengele, porra, né? Mas você tinha que passar por aquilo para você entender. Então lá nós aprendemos a cantar em vozes, abrir terça. Então você começa a entender tudo com um visionário que era o Sofredini. Né? Ele era um gigante. E assim, ele era um sargento trabalhando ali. Sim. Saía de lá, era um moleque. Era um moleque. A gente saía para beber, juntava o grupo inteiro, a gente ia beber, a gente passava a madrugada inteira bebendo, era uma loucura. Muito bem. Todo esse conteúdo ele nos ofereceu. E isso trouxe para cada um daquele grupo, por exemplo, o Isser, que é o dono do Teatro Folha, a Cleusa Borges, que é do Dragão 7, eram pessoas deste grupo. Pascoal da Conceição, né? Eram pessoas desse grupo. Muito bem, aí cada um dia nós discutimos por uma bobagem, que, na verdade, o ser humano tem essas bobagens, né? De vaidade. E a gente era muito menino. É coisa do ser humano, é o ego, né? A gente era muito menino. Nós estávamos fazendo um espetáculo que era em cima daquela música do Milton Nascimento, Despedidas, Mande Notícias do Mundo de Lá, eu não lembro. Que é uma estrada, uma estação ferroviária. Nós fizemos um trabalho em cima daquilo, era lindo, só de mímica, sem palavra. E aí, por uma bobagem, nós acabamos brigando e nos separamos. Muito bem. Aí cada um seguiu o seu caminho. Aí com o Pascoal da Conceição e a Cleusa Borges e o Fernando Borges, nós montamos o Dragão 7. E começou meu trabalho com comédias, do Martins Pena, que eu não conhecia. Então eu fiz As Desgraças de uma Criança e, mais uma vez, o Noviço. E aí, dentro disso tudo, a gente ia usando as técnicas que a gente tinha do Sofredini dentro daquela história. Tem até uma história engraçada, porque no Noviço eu fazia a Emília, que é a filha da família. O meu pai foi assistir o espetáculo. Ficou te procurando lá. Exatamente. Cadê meu filho? O meu irmão levou o meu pai para assistir. E aí meu pai assistindo o espetáculo e falando pro meu irmão, poxa, ele não vai entrar nunca? Eu falei, espera um pouco, pai, daqui a pouco ele está entrando aí. Ele me conheceu pela panturrilha. Pela minha panturrilha. Ele falou assim, nossa, aquela atriz ali parece a Verônica, que é a minha irmã. Ele conheceu pela panturrilha, né? Aí depois, enfim, o meu pai que não gostava, não queria saber dessa história, hoje é um super fã, né? Porque de teatro, dessa trajetória. Muito bem. A gente termina esse caminho aí. Eu encontro com o Edu Silva e a gente um dia ele falava, Chico, vamos montar um texto. Aí nós montamos um dia de piquenique, que era o espetáculo que dá nome à minha companhia. Então, hoje a companhia tem 30 anos, 31 anos vai fazer agora no dia 12 de outubro, coincidentemente. E aí eu acabei encontrando com o teatro infantil. Eu que vinha do teatro adulto, me dediquei praticamente minha vida inteira ao teatro infantil. Aí, no meio dessa história, eu faço um pouco de novela, mas bem pouco. Só que o teatro sempre foi muito mais forte. Que novela que você fez, Chico? Eu fiz a primeira eu fiz o Sex Appeal. Eu lembro, eu brinco toda vez que a Globo precisava de um porteiro branco, eles me chamavam. Eu fiz uns 2 ou 3 porteiros lá na Globo e eu fiz essa minissérie, eu fiz A Próxima Vítima, fiz alguma coisa fiz O Rei do Gado, uma participação que é engraçado, porque você passa uma vida inteira no teatro e ninguém te conhece. Você faz uma cena, né, de 2 minutos, o Brasil inteiro te conhece. A televisão ela tem essa... É impressionante. Eu lembro que eu gravei, isso foi no dia do que o meu filho fazia 2 anos, isso foi em 1993.
No dia seguinte que passou essa cena, eu fazia com o Fagundes, uma cena grande até, uns 2 minutos, mas 2 minutos para a novela é um tempo grande, né? É um tempo grande. Muito bem. Onde eu fui no dia seguinte... você fez a novela, pô. Aí você começa a ser artista. Até então, eu já tinha 10, 12 anos de teatro. E aí me dói ouvir isso, Chico. Mas essa é a verdade, né? Assim, você só é artista quando você aparece na TV. Televisão. Às vezes tem pessoas que me perguntam assim, você faz o quê? Eu falo, sou ator. Ah, mas você... que novela que você fez? Pois é. Eu odeio essa pergunta. Eu digo, cara, eu não dou bola para televisão. Eu gosto de teatro, eu gosto de palco, né? Porque o verdadeiro... então você não é ator, você faz teatro. Quer dizer, quem faz teatro... Exatamente, mas é este. Você sabe que uma vez eu tive uma grande alegria. Eu tava vindo de São Caetano, de São Paulo para São Caetano. Eu tava no trem. Aí uma pessoa encostou do meu lado. Ela perguntou, dá licença? Eu falei, pois não. Você é o Chico Cabreira? Aí eu falei assim, nossa, deve ser algum cobrador. Deve ser algum cobrador, alguém, né? Alguma loja me cobrando. Pessoa, você não faz Panos e Lendas? Aquele foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque aquele dia, no meio de uma multidão, eu fui reconhecido pelo meu trabalho de teatro. E eu lembro, e ele falou assim, por sua causa, eu preciso ficar toda hora fazendo a cena do Caru e Rairu com meu filho, porque ele quer fazer o índio, ele quer que essa cena é uma cena de Panos e Lendas, de pai e filho, e que o pai vai na frente com o filho com um cajado, e ele todo dia, quando chegava, tinha que fazer a cena com o filho com uma vassoura e o filho andando atrás. Isso me deu uma alegria muito grande. Muito bem. Seguindo, a companhia começou a... Como eu sempre fui um vendedor, eu comecei a vender espetáculos para a escola, para empresas. Aí um dia eu tive que dar nota fiscal. Aí eu não tinha. E aí eu encontro com a Cooperativa Paulista de Teatro. Eu quero aproveitar, Chico, porque é importante essa sua informação, né? Assim, você tem uma companhia que tem 30 anos. E aí, assim, antes de você falar da questão da Cooperativa Paulista de Teatro, eu queria que você falasse da tua companhia. O que é a tua companhia e o que ela fez, assim, né? Na verdade, assim, para as pessoas entenderem que o teatro também é uma empresa, né? Também é um negócio, e isso é importante as pessoas saberem. O que acontece? As pessoas falam assim para mim, teatro dá dinheiro? Teatro não dá dinheiro. Eu falei, olha, não sei para você, mas eu sempre ganhei dinheiro. Eu nunca perdi dinheiro com teatro. Nunca. Eu sempre vivi de teatro, Porque eu tinha uma coisa a meu favor, que eu vinha da indústria farmacêutica. Você já vinha da questão da gestão, né? Eu vinha da indústria farmacêutica. Sim. Então, ali não tem, assim, uma coisa que eu brinco muito. Não interessa se o pato é macho, eu quero ovo. O meu chefe queria que eu vendesse. E a gente tinha técnica de vender. Então, nós éramos treinados para vender. Sim. Então, eu trabalhei num laboratório pequenininho, que era difícil de vender. Depois desse laboratório, eu vou para um laboratório maior, né, médio, né? E nesse laboratório eu aprendi tudo de venda. E aí você implantou isso na tua empresa, na tua companhia. De venda. Aí, o que aconteceu? Esse laboratório médio chama-se Axê. Axê, Hoje uma potência. Ele era um laboratório médio. E aí, depois do Axê, eu fui para uma outra empresa maior que o Axê. E aí eu ganhava dinheiro que nem um maluco e usava a técnica de guerrilha que a gente tinha dentro do Axê. E depois que eu saio, né, da indústria farmacêutica e vou para o teatro, falei, peraí, vamos vender teatro. Sim. Só muda o produto. Exato. Qual é o jogo de um vendedor? Vendedor é vendedor. Não interessa qual é o produto. Você vende. Então, aí a gente volta de novo. Se você tem um conteúdo, você tem... É um pouco mais difícil, porque teatro ele é efêmero. Teatro
Não é uma coisa, não é uma garrafa de água que você vende uma garrafa de água. Não é um relógio que você tem um relógio na mão que você vê, olha, esse relógio é a prova de água, né? Teatro é efêmero. Teatro você tem que vender o conceito. E aí eu usava as técnicas de teatro, de venda de medicamento no teatro. Pela sua companhia. Pela minha companhia. Então eu vendia que nem maluco. Então era espetáculo. Toda semana tinha espetáculo, então, mas a gente eu não era conhecido. Não era conhecido. Então o que eu fazia? Eu levava coordenadores para ver. Eu não sou conhecido, você não me conhece, mas vem cá, me ajuda, vem ver, vem me ver. Me dá uma oportunidade. Me dá uma alavanca que eu levanto o mundo. Né? E aí o que aconteceu? Deste caminho de venda, de trazer coordenadores, um dia eu sonhei um pouco mais alto. Um dia eu bati no Teatro Imprensa. E quem me atende? Cíntia Abravanel. Ela me atendeu e falou, pois não? Eu falei, olha, eu quero vir para o seu teatro. Mas você é o famoso quem? Né? Mentira, que ela não falou. Mentira, ela não falou isso. Não, ela foi. Mas a cara diz, né? Você é o famoso quem, né? Quem é esse Zé Mané? Exato, né? Aí eu falei assim, olha, eu estou no teatro, era no Teatro Hall, hoje o teatro ali na Rui Barbosa, um pouquinho antes hoje eu não lembro o nome. É o teatro não vou lembrar nada, É um teatro pequenininho que tem ali na Bela Vista. Ela foi me assistir. Falou. Não é aquele teatro da editora? Bexiga, o Teatro Bexiga, que foi... Não é da Jossa. Não é Jossa. Aliás, eu também não lembro. Não, daqui a pouco eu lembro o nome do teatro. Aí, ela foi me assistir. Falou, eu quero conversar com você no meu escritório. E aí, falou assim, olha, eu tenho um espetáculo à tarde aqui, não dá para você entrar. Mas se você quiser entrar domingo ou sábado e domingo, 11 da manhã, eu te dou horário. Eu quero. Aí era só infantil, né? Infantil. Qual é o nome da sua companhia, Chico? Companhia Piquenique. Piquenique. E aí, essa companhia que te leva para a cooperativa. Mas deixa eu contar um pouco mais essa história. Lá, por favor. Aí a Cíntia, ela me deu um horário de manhã. Falou, pega ela de manhã. O que aconteceu? Venda de novo. Eu comecei a vender, público. Aí eu comecei a ter mais público que o espetáculo da tarde, que era o carro-chefe. Eu tinha mais público porque os caras eram famosos, eles não tinham muito. Né? O elenco não trabalhava. E eu me matava. Eu tinha mais público, aí eles saíram, você não quer vir para a tarde? E aí foi onde eu ganhei mais dinheiro na minha vida em teatro. Eu ganhei muito dinheiro lá. Fiquei uns 2 anos lá. Tanto que Panos e Lendas, nenhum espetáculo que a Cíntia produziu fez mais do que Panos e Lendas. Aliás, no teatro tinha que ter uma placa lá de Panos e Lendas. Mas foi assim. Aí eu precisava dar nota. Aí eu vou para a cooperativa. No dia que eu entrei na cooperativa, que eu botei o pé na primeira vez, eu pensei, eu vou ser presidente desse negócio. Só para as pessoas entenderem, o Chico falou Cooperativa Paulista de Teatro. Cooperativa Paulista de Teatro. Aí eu entro lá e começo a trabalhar. E aí eu sempre fui uma pessoa de venda. Então, como eu estava numa cooperativa, eu nunca tinha visto o sistema de cooperativa. E eu acho ele genial. Você cooperar com o outro. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu tinha a minha dentista, eu falei, você não quer fazer um convênio com a cooperativa? Tem um monte de gente lá que precisa... Você consegue fazer um desconto? Tem uma oficina mecânica, meu irmão tinha uma oficina de funilaria e pintura. Você não quer fazer um? E aí comecei a trazer convênios para a cooperativa. Aí o presidente falou assim, você não quer entrar na diretoria? Aí eu passo para a diretoria da cooperativa. Fico 2 anos
2 anos na diretoria. Aí o presidente fala para mim, você não quer ser o presidente? Eu falei, de jeito nenhum. Não. Aí vou consultar, né, na minha família, né? Falei, vamos lá. E aí fui ser presidente da cooperativa, fui 2 anos presidente da cooperativa, e tudo isso fazendo espetáculos. Como presidente da cooperativa, eu fiz mais de 100 apresentações de panos e lendas, sendo presidente. Ou seja, nunca me ocupou, nunca me deixou, eu saí do meu ofício. Sim. Era uma forma de você trabalhar, doar para o próximo, né? Porque um presidente ele tem que ter esse olhar. Né? E essa época era uma época que a cooperativa era forte, né? Forte, que vinha do Luiz Amorim. Sim. O Luiz Amorim era outro gigante que eu tenho que sempre agradecer, porque ele tirou a cooperativa de quase fechar aonde chegou naquela época. E assim, a cooperativa hoje, ela já está um pouco, vamos dizer, esquecida, sem desmerecer, pelo amor de Deus, mas as coisas foram se tornando muito difíceis, né, Chico? Por quê, né? Nenhuma entidade, ela tem que ter o cunho político. Toda entidade, ela tem que ser suprapartidária. E esse era um dos meus grandes problemas, porque eu, como presidente, eu via a entidade suprapartidária. Tinha o meu partido, tinha e tem o meu partido que não é o mesmo, né? Tinha o meu partido que eu gostava, só que presidente, você não tem partido, você tem a entidade, você tem a cultura. É a imparcialidade. Imparcialidade. Né? Então, eu fui um cara que sempre fui suprapartidário. Meu partido é a cultura. Então, eu trabalhei nesse sentido, fiz 2 anos, entreguei a sede da cooperativa, não que eu tenha entregue, mas foi por erros administrativos anteriores. Antes de eu ser presidente, um pouquinho antes, tipo 3 meses antes de eu ser presidente, já eleito, mas precisava de um tempo para fazer essa transição, o administrador falou, Luiz, nós temos uma fortuna aqui de dinheiro, sabe, uma fatura R$101,30. Esses 30 centavos foram ficando. Sim. Foram ficando e rendendo. Na época da caderneta de poupança, né? Aí o que aconteceu? Em 2003, nós descobrimos essa fortuna que tinha e nós compramos a sede. 2 anos depois, a minha última coisa que eu fiz na cooperativa foi entregar a sede. E fui embora. Eu dei a chave para o Ney Piacentini e fui embora. Maravilha. Chico, deixa eu aproveitar, já que você é vendedor, deixa eu vender um peixe aqui. Este espaço, como eu falei, o espaço Viva Aroche, que fica aqui na Rua do Aroche 126, cedia aqui no primeiro andar, é o espaço em que está aberto para vários eventos, como eu disse, e tem aqui na empresa de Cada Canto um Canto, que é da Luciane Wyland, que aliás é uma soprano maravilhosa, e ela é a distribuidora da cajuína tradicional. Já já você vai tomar isso. Ela é orgânica, ela tem assim uma quantidade absurda de vitamina C. Por incrível que pareça, é um suco feito, Chico, apenas do caju, não tem água. Olha que delícia. É delicioso, gelado, assim, daqui a pouquinho você vai tomar para você ver quanto isso é bom. Então, assim, as pessoas que tiverem interesse em conhecer cajuína, a tradicional orgânica, pode procurar aqui o espaço de Cada Canto um Canto, no Viva Aroche, vem experimentar e, aliás, já está em vários mercados, me parece Paraná, Brasília, São Paulo e outros lugares, e você encontra nos principais supermercados. É um suco delicioso, maravilhoso, vale a pena. E olha, e com custo super baixo, viu? Sim. Quantas laranjas? Você falou quantas laranjas tem? Na verdade, essa garrafinha aqui de 500 ml, ela tem o que equivale a 16 laranjas. 16 laranjas. Quanto você vai pagar por 16 laranjas? Por suco de laranja, muito mais barato que a cajuína. Posso falar? A gente está fazendo aqui de forma parceira. Assim, não tô vendendo peixe nenhum, não, tá? Não estamos ganhando nada com isso, porque assim, quando a coisa é boa, na verdade você não precisa nem ganhar para falar dela. A gente está falando porque realmente é um negócio muito bom. É isso aí. E é delicioso.
Chico, assim, você tem uma trajetória linda no teatro e muita coisa que você fez, que a gente sabe que se a gente for ficar conversando aqui, a gente vira a noite. Mas eu queria agora que você falasse do teu momento, que é muito importante. Você está fazendo um trabalho praticamente de resgate, inclusive, né? Porque o teatro brasileiro ele passa por uma crise muito grande. A gente tem pandemia que sufoca muito o teatro. E aí, 2 anos atrás, salvo engano, você disputou, inclusive, a presidência do sindicato, o SATED, que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos do Estado de São Paulo. Inclusive, ocasião em que você foi ao nosso programa para falar sobre a sua candidatura. E acabou não assumindo a presidência, uma outra chapa ganhou, que, né, a questão da política e que toda política tem sempre um lado que ganha. Mas, independente disso, o Chico não parou politicamente dentro do teatro, não a política de Brasília, né? A política necessária para o teatro. E aí você vai para a presidência da APTESP, que é a Associação dos Produtores de Espetáculos do Estado de São Paulo, de Teatro do Estado de São Paulo, que é uma associação importantíssima que você está fazendo um trabalho maravilhoso. Aliás, a associação é essa que administra 2 teatros de São Paulo. E eu queria que você contasse um pouquinho do teu trabalho e dessa história, inclusive, de fazer esses teatros eles tomarem um fôlego diferente. Que são teatros importantíssimos, que é o Teatro Maria della Costa, que fica na região central de São Paulo, na Rua Paim, tanto quanto fica o Teatro Ruth Escobar, também na Rua dos Franceses ali. Francês ou inglês? Eu sempre confundo. Dos ingleses. Ou dos ingleses, que é também um teatro tradicionalista. Eu queria que você contasse um pouquinho disso pra gente. O que acontece? Esses 2 teatros, eu passei com a minha companhia. Esses 2 teatros, eu estive em cartaz. Então, lá atrás, nessa trajetória da companhia, por exemplo, o Teatro Ruth Escobar, eu fiquei 3 anos, de domingo às 11 da manhã. Às 11 da manhã, 3 anos lá. Então, esses teatros são teatros que têm um valor histórico. Histórico, emocional. Na verdade, todos os teatros, a gente passa por... Né, eu passei pelo Teatro Itália, passei pelo Teatro Imprensa, que eu tenho uma saudade, passei pelo Bibi Ferreira, inaugurei o Teatro do Corinthians, inaugurei o Teatro da União Cultural, que era União Cultural Brasil e Estados Unidos. Enfim, todos esses teatros tem um carinho. Quando chegou essa questão do sindicato, o que me trouxe a ideia de disputar a presença? Porque sabe que eu acho que a classe artística tem uma carência muito grande de um sindicato de verdade, de um sindicato que olhe o artista como um fazedor de cultura e olhe com olhos gentis, que olhe de um olhar mais fraternal. Eu conheci a Lígia, né? Lógico, eu peguei meu DRT com ela, e ela, um pouco antes de morrer, me chamou para que eu fosse o presidente. E não deu certo. Por um erro de tempo, né? Eu não fui naquela época. Aí depois passou, o Dorberto Carvalho assumiu, e aí a gente caiu na mesma situação, né? De um órgão ele ser mais político do que cultura. Né? Então, por exemplo, um sindicato que deveria ter um olhar muito mais fraterno com os seus sócios, ele tem um olhar deturpado. Então, por exemplo, eu nunca me senti representado pelo meu sindicato. E aí eu falei assim, bom, eu vou para a presidência desse sindicato porque eu quero mudar este paradigma, né, de olhar para o artista. Então eu tinha planos sensacionais, que eu ia, com certeza, ia dar uma mudada, ia fazer um sindicato diferente, com um olhar diferente, onde os artistas tivessem um plano médico, que tivesse um lugar onde ele pudesse descansar, né? Ampliar
as casas, nós temos lá a Casa do Artista, né? O prédio, o Palacete dos Artistas. Eu queria ampliar aquilo, porque eu acho que aquilo é importantíssimo. Então eu tinha vários planos, eu tinha a ideia de fazer uma circulação do interior para São Paulo, uma facilitação dos DRTs, né? Onde os artistas do interior pudessem ter uma facilidade, né? Porque o cara tem que vir lá de Marília para São Paulo para tirar o seu DRT. Eu tinha feito um plano no Estado. De descentralizar. Descentralizar. E olha, Chico, eu preciso fazer uma parte aqui, me desculpa, mas é muito importante. O Chico falou Palacete dos Artistas. Para quem não sabe o que é um antigo hotel da Avenida São João, em São Paulo, centro de São Paulo, praticamente esquina com a Ipiranga, tão famosa, né? As esquinas São João e Ipiranga, famosas pela música Sampa, do Caetano. Esse prédio que foi um hotel, que foi invadido, ficou muito tempo totalmente deplorável a condição daquele espaço e virou o Palacete dos Artistas pela prefeitura, um projeto da Coab, a época em que o Haddad era prefeito. Foi ele quem entregou a chave para os artistas que foram lá morar. Aliás, tem muita assim, gente lá tem que muita mora. gente lá e é um espaço que era para atender os artistas e que infelizmente já não é mais só ocupado por artistas. Não. Por uma questão política, pessoas entraram na justiça e etc e tal, e o espaço já se misturou. Isso não quer dizer que não tenha, todas as pessoas não têm o direito de ali morar, mas perdeu a característica do Palacete dos Artistas. E a minha ideia era ampliar. Né? Era ampliar para outras cidades do estado de São Paulo. Sim. Eu ia sair desse projeto. Eu ia ampliar, eu ia fazer, enfim, eu tinha vários planos, mas a classe artística achou que não. Que não? Ok, então vamos lá. Mas aí o Chico vai para a Petesp. Aí, o que acontece? Eu estou em casa, né? E aí a presidente me chama e falou, olha, eu preciso, eu não aguento mais, eu preciso de alguém para tomar conta. Você teve lá no sindicato, tentando lá, vem comigo, me ajuda a cuidar desses 2 teatros. Aí eu perguntei para ela, quantos sócios você tem? Nenhum. Foi essa cara que eu fiz. Nenhum. Falei, ótimo. Nenhum, eu vou começar do zero então. Eu vou começar do zero e eu vou mudar essa história. São 6 meses que eu venho, aí eu escolhi uma diretoria de peso, gente muito séria que eu conheci durante a minha trajetória. Posso fazer uma fofoca? Sim. Eu fui a primeira pessoa a ficar sabendo que o Chico seria presidente. É verdade. Ricardo, desculpa aí, viu? É verdade. Eu fui a primeira pessoa a ficar sabendo. É verdade. E eu pedi para ele, pelo amor de Deus, não fala para ninguém. E não botei. Não fala para ninguém, porque você não pode, né? Sim. Muitas vezes você não pode abrir. Então foi um processo muito longo de encontrar quem eram as pessoas que iriam estar do meu lado. Porque eu precisava de gente séria. Porque a Petesp estava muito à deriva, né? A Anali já não tinha muito mais força para tocar e é realmente muito pesado. A rotina é muito pesada. Então, o que acontece? Aí eu falei, bom, vamos lá, vamos começar. Na primeira semana, passaram pelo teatro, pelas 4 salas, 1.200 pessoas. A primeira semana. Aí eu fui lá com a menina, com a Lilian e com a Priscila, que são as minhas pessoas de confiança dentro da Petesp. Falei, quantos nós tivemos de público? 1.200 pessoas, muito bem. Onde essas pessoas vão a semana que vem? Falei, bom, então eu vou criar um cartão fidelidade. Porque essa pessoa, se eu tenho 10, 12 produções dentro do teatro, então eu preciso que esse público circule aqui internamente. Sim. E aí falei com um amigo meu, com o Sandro, que é uma gráfica maravilhosa. Sandro, cara, eu não tenho dinheiro. Eu preciso de ajuda. Aí o Sandro, Chico, o que você precisa? Preciso de cartão. Eu te faço. Ele fez 20 mil cartões.
30 mil cartões, 40 mil cartões. Toda vez que eu ligo para ele, quanto você precisa? E todo mundo que compra um ingresso hoje nos teatros recebe esse cartão, e esse cartão faz com que você e os seus convidados, seus acompanhantes, paguem 50% de desconto. Sim, legal. Agora eu posso falar. Aliás, Ricardo, esse cartão Fidelidade a gente gravou sábado, a Escolinha da Duquesa, com praticamente 100 atores. O Chico deu para eu levar para esse dia cerca de 200 cartões. A gente distribuiu tanto para os artistas quanto para os pais, familiares que estavam lá, porque a gente tem atores mirins. Sim. E outra fofoca. A primeira reunião que o Chico fez, assim que assumiu a presidência da PETESP, foi na sede da faculdade. Verdade, a primeira reunião como presidente. Que você não pôde ir porque você bateu o carro. Bati o carro. Você não lembra disso? Sim, ele bateu o carro. Não cheguei. Mas sabe o que eu queria falar? No teatro, né? Qual que é a minha ligação do teatro? Eu tenho um instituto. E dentro desse instituto eu tenho um projeto chamado PIC, Projeto de Incentivo à Cultura. E a gente leva centenas de pessoas. O pessoal que tem a Lei Rouanet, e a gente trabalha com a contrapartida, e a gente também faz lista. E a gente percebeu que eles falaram assim, o pessoal não tem cultura de ir no teatro. Às vezes não tem oportunidade. Eu já vi oportunidade, pessoas, não tem oportunidade. Mas quando vocês chegam, às vezes a pessoa fala, será que é para mim ir no teatro? Quando a pessoa vai pela primeira vez, o pessoal ali quer sempre. Exatamente. O teatro é um momento mágico que existe, que assim, não tem quem não goste. A pessoa fala assim, eu não gosto. Você já foi? Aliás, muita gente não teve acesso. Exato, não tem acesso. E eu também venho de uma família muito humilde e não tinha acesso. Só que a minha mãe me bota na Fundação das Artes e eu encontro o teatro lá na Fundação das Artes. Né? Mas acho que também a gente é predestinado. Mas aí que você começa a fazer esse trabalho. O teatro todo quebrado, todo sem luz, sem nada. E aí eu começo a fazer esse trabalho. O que acontece? Eu não tenho patrocinador, gente, eu não tenho nada. Eu só tenho gente querendo me atrapalhar. Gente querendo a vida. Então o que aconteceu? Eu comecei a ampliar o público. Esse cartão começou... Sim. Aí, quando eu implantei, alguns produtores... isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Mas, gente, para jogar contra, mais Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu vou encontrar pessoas que não têm possibilidade e isso vai ajudar. Isso, e a gente vem ampliando o público. Mês a mês vem subindo o público. Agora, Chico, quando eu estive primeiro lá no Ruth Escobar, depois nós estivemos no Maria da La Costa, que eu vou falar já por que nós somos lá, você conversou com a gente, falou uma série de coisas e tal. E assim, eu queria que você falasse para as pessoas, porque a gente vai disparar isso aqui para muita gente, vai tentar fazer com que chegue cada vez mais longe, e foi por essa razão que eu trouxe você aqui, claro, para falar tudo que você falou aqui, essa aula que você está dando para a gente, mas eu disse para o Ricardo, vamos chamar o Chico, porque o Chico precisa falar para as pessoas entenderem o que é que a associação pode fazer pelos produtores de teatro, do Estado, não é só da cidade de São Paulo, do Estado, mas o que os empresários, políticos, as pessoas também possam fazer pela APTESP. Eu queria que você falasse isso, Chico. Exato, a gente está tendo muito problema de autuação, de alvará de funcionamento. O que acontece? Os caras, por exemplo, eu peguei essa semana uma planta, a última planta feita de bombeiro 85. Nossa, 1985. Até então, nunca se ouviu falar nada. Aí, o que acontece? O teatro começa a aparecer. As coisas aí começa este povo que não tem o que fazer, que quer acabar com a cultura, porque a cultura não sai sangue. Sim. Não sai sangue. Então, não é importante. Então as pessoas falam, vamos dar uma prejudicada aqui, vamos dar uma prejudicada ali. Então, isso que você acabou de dizer
Nós estamos precisando de empresários que Empresário. entendam que assim, o teatro precisa se manter. É um teatro, são 2 teatros de um cunho cultural do Estado, Exatamente. que são dois monumentos da cidade que não Só pra podem. você ter uma ideia, o Ruth Escobar, eu trabalhei para o Ruth Escobar, eu trabalhava na Sampaio Engenharia, talvez a planta lá seja da Sampaio Engenharia. Exato. Eu trabalhei na Sampaio, eu trabalhei no Teatro do Ruth Escobar quando ele fez toda a estrutura. Eu trabalhei lá. Olha aí, olha, tá vendo como as pedras se encontram? Aí eu tava vendo Então foi você, então? Agora Sampaio sim, Engenharia. lembrando que a Associação dos Produtores de Teatro do Estado de São Paulo, se é do Estado, cadê o governador que precisa apoiar? Exato, cultura. é cultura. Tudo bem que é um governo que vem de uma raiz de um outro governo federal passado que não gostava de cultura, mas governador, é uma associação importante para o Estado, para fortalecer e levar cultura para as pessoas. Então assim, vamos cobrar, Chico, aqui quem tem que ser cobrado é o governo, é a prefeitura também, apesar de ser estadual, a prefeitura tem responsabilidade precisa também. ajudar, né? A prefeitura precisa ajudar, né? O tempo inteiro, como fiscal, a gente está tentando, né? O trabalho todo é feito, nós não temos patrocinador, então tudo é tirado de bilheteria. Então assim, o governador não é candidato, porque ele acabou de entrar, mas você, prefeito, né, Ricardo Nunes, vamos olhar para a PETESP, vamos fazer o que você pode fazer pela PETESP. Por isso que eu trouxe o Chico aqui. A gente não trouxe você, Chico, só para bater papo, falar de teatro. A gente quer fazer uma campanha de fortalecimento, porque o nosso programa, o Trilili Podcast, ele existe com esse cunho, tanto que a gente tem um quadro que é lá do Conta Capa, nosso programa de TV, que na verdade a tua vinda hoje aqui é para o quadro Política de Ouro, que é o quadro que o Ricardo criou. Para falar da política necessária que o teatro está precisando. Então vamos cobrar, Chico. Exato. O que eu acho assim, que é minha função como presidente, agora, depois de 6 meses foram para arrumar a casa, para assim, manutenção da casa, e toda ela foi feita com a conta-gotas, assim, tirando, né, de tudo, de porcentagem de produtor, que o que aconteceu, nós começamos a ampliar a gama de produtores, né? Nós não tínhamos nada para oferecer. Eu não tinha nenhum produtor, então eu falei assim, bom, nós temos um espaço parado lá, vamos abrir para as pessoas ensaiarem. Quanta gente não tem lugar para ensaiar? Hoje eu não tenho um espaço para ensaiar. De tanta gente ensaiando nas salas. E nós ampliamos projetos de escola, ampliamos empresas fazendo convenções. Então, tudo isso dentro de um pensamento. Aí, esses 6 meses foi de arrumar o Ruth Escobar, agora eu estou arrumando o Maria da Costa. E aí, ontem, eu falei assim, agora é um processo político. Agora eu vou falar com a secretária de Cultura do município, eu vou falar com a secretária do Estado de Cultura e com a secretária federal de Cultura, com a ministra. Por quê? A gente não pode deixar que São Paulo perca 2 espaços, né? Que esses espaços se deteriorem, né? Porque por falta de apoio, porque assim, a economia, os teatros... Por exemplo, na primeira semana, 1.200 pessoas passaram por esse teatro. Imagina o que essas 1.200 pessoas geram em torno desse teatro, com os postos de gasolina, com o pipoqueiro, com o cara que toma conta, com o quanto gera de trabalho para artistas, produtores. Sabe o que é legal, Chico? O trabalho que A você gente, está fazendo. a cultura, ela gera trabalho. É muito importante o trabalho que você está fazendo lá, porque, por exemplo, a gente esteve lá 2 semanas atrás no Ruth Escobar, que, aliás, eu propus para o Cláudio, o Cláudio Ventura, que está produzindo junto com o Ricardo o espetáculo Vem Balançar, que é um tributo a Elis Regina e Simonal. E aí eu disse para ele, vamos lá no Ruth Escobar, vamos lá no Maria da Costa, vamos na PETESP falar com o Chico Cabreira, para a gente levar o trabalho para lá.
levar esse espetáculo para lá. E o bacana, o Ricardo ia na ocasião, Sim. também não pôde Você ir. nunca vai, né? O Ricardo? Ricardo, não, Eu cheguei, né? Ele nunca vai, sabe o que né? ele faz com a Mas, gente? olha, eu vou dizer o seguinte, hoje foi muito importante eu estar aqui, depois eu vou te falar o porquê. E aí, assim, muito importante. Nós fomos lá, e aí o Chico disse, mas o que vocês precisam? Ah, nós queremos trazer ou por Ruth Escobar, ou por Maria Della Costa, o Vem Balançar. E aí, conversando com o Chico, nós falamos que tem um outro projeto, que é o Amigos, que é uma homenagem a 4 cantores que a gente vai fazer, e o Sim, Sou Negro de Cor. Na verdade, assim, a gente foi para falar de uma coisa, acabamos saindo de lá em 3 produções. Você sabe que eu sou vendedor, né? E que eu me sinto muito lisonjeado porque eu estou dirigindo, fazendo a direção cênica das 3. E a gente vai estrear Amigos agora dia 2 de dezembro. E ao mesmo tempo, eu comentei com o Chico que eu queria fazer numa sala menor um texto que eu comecei a ensaiar com ele na Coronado. E aí o Chico falou, pô, traz aqui pro Ruth. Então nós fomos lá para falar de um espetáculo. Exato, E aí esse camarada aqui, que é presidente da PTESP, faz com que a gente saia de lá com 4 espetáculos, para a gente negociar datas e colocar lá. E, inclusive, o meu espetáculo com ele, nós já estamos ensaiando e a gente vai fazer de 17 de janeiro a 28 de fevereiro. Então, assim, gente, trazer uma pessoa como o Chico aqui não é só ouvir histórias de teatro, não é só aprender como se faz teatro, mas é entender a importância de pessoas como o Chico, que vem de uma trajetória, Chico, muito bonita como ator, como diretor, mas fundamentalmente como um fomentador de cultura. Sim. Porque você passou pela cooperativa, você comprou uma sede para a Cooperativa Paulista de Teatro, aí você vai para a PTESP, pega 2 teatros que estavam com N problemas, você administra de maneira que agora você vai brigar politicamente. Então, assim, é uma trajetória muito bonita, é uma conquista importante e você é um cara extremamente acessível. Isso é que é legal. Isso é muito importante para o teatro brasileiro, inclusive. Eu acho que... Mas assim, Hussein, eu sempre tive do lado de cada da mesa. Tá. Hoje, eu mudei de lado de mesa, mas eu não mudo a minha essência. Eu sei as mazelas que existem de um produtor. Então, hoje eu olho o meu colega com um olhar de o que eu posso te ajudar, porque nunca, ou poucas as vezes, eu fui ajudado. E mais uma vez eu preciso aqui pontuar Cíntia Bravanel, que me ajudou muito. Sim. Né? Que me ajudou muito, porque assim, me via como um parceiro e não como um locatário do teatro e imprensa, que me dava chamada na televisão, que me levava aos programas do Milton Neves, saudoso Milton Neves. Saudoso, queridíssimo, né? Milton. Que me ajudou muito. Então, o que acontece? Ao sentar na cadeira da presidência, eu passei por muitos caminhos. E eu não estou inventando a roda, eu só estou tentando facilitar a vida de o caminho das pedras por onde eu não tive acesso. Sim. Então, eu acabo tentando mostrar para as pessoas, olha, vamos por aqui, vai por aqui, vamos tentar. Né? Sim. Vamos. Não é porque você não tem patrocínio que você não vai trabalhar. Vamos ajustar. Agora, ô Chico, assim, seria importante que, e a gente vai tentar direcionar isso, tanto que a Luciane Weiland, que é a proprietária, não a proprietária do espaço, mas ela é a que está, né, quem locou esse espaço maravilhoso aqui, ela é uma pessoa de um dinamismo absurdo, ela tem um conhecimento vasto com empresários. O Ricardo também vem da área de engenharia. Da minha área, por isso que eu falei, depois E a gente precisa fazer com que empresários entendam, por exemplo, que esses teatros precisam de reforma. Exato. Então você que é empresário, Ajuda. você que tem uma construtora, você que pode investir alguma coisa, porque isso vai ser benefício para o cara também. Ele tem que entender que se ele ajudar a reformar um teatro, que se ele, o cara que tem uma empresa, por exemplo, de equipamento de som, o Maria Della Costa é um teatro lindíssimo, maravilhoso, precisa de uma reforma, mas, por exemplo, eu sei que carece de equipamento de som. Porque nunca de teve. iluminação. Mas porque nunca teve. Então, com a chegada de vocês, né, na verdade, eu acabei fazendo um projeto que eu via quando eu era garoto. Tinha um projeto que era um projeto Pixinguinha, que vinha do governo federal, que trazia música em São Bernardo uma vez por mês, eu não me lembro. E eu adorava aquilo. Eu ia a São Bernardo para assistir show de música. Lá eu vi a Leci Brandão, Diana Pequeno, Boca Livre,
vários cantores. E eu pensei, vamos fazer de quarta-feira um trabalho de dança, de música. Muito legal, né? muito legal. Então, mas só que a gente não tem verba para fazer, por exemplo, esse projeto que você me trouxe. Eu não consigo ainda, né? Que eu não desisto. Então, mas aí tem empresas, por exemplo, que podem investir, né? Levar equipamento de som lá para dentro, você vai ser beneficiado com descontos. Exato. E uma série de tributos e tudo mais. Então, assim, há tanta forma de ajudar e essas pessoas, elas precisam se despertar para isso, né, Chico? Exato. E para quem não conhece, o Teatro Maria della Costa é um teatro gigante. Ele é lindo, ele precisa de uma reforma. E além do que ele precisa dessa coisa de equipamentos de som, de iluminação e tudo mais. Já o Ruth Escobar tem 3 salas. São 3 salas. São 3 salas, uma grande, a média e a pequena. Que também carece de alguma coisa de equipamento, de luz, de equipamento reforma, né? Exato, o elevador, né? O elevador. Né? De manutenção de elevador, porque a gente tem muita gente com deficiência de locomoção, mas não é porque você... Porque o que acontece? Há um tempo atrás, essas pessoas que tinham problema de mobilidade ficavam nas suas casas. As pessoas que tinham problema, enfim, em geral, ficavam guardadas dentro das suas casas. Hoje não. Hoje tem uma inclusão. Sim, e é importantíssimo que todo mundo... Tenha acessibilidade, que todo mundo tenha direito de ver. O Chico, é sensacional. É um trabalho que todo mundo precisa fazer. Seria importante você falar para que o empresário que tem interesse em fazer um investimento nesse sentido, e que tipo de benefício ele pode ter, que contrapartida ele pode ter a partir do momento que ele investir nesses teatros, investir na PTESP, que a PTESP não só vai beneficiar os 2 teatros, mas a PTESP com dinheiro, com apoio, ela pode dar sustentabilidade e suporte para outras produções. Para outras produções, exatamente. Né? Para que a gente possa diminuir, às vezes, custo até de ingresso. Porque o que acontece? Por que você tem que ter um mínimo, um valor que o produtor tem que pagar? Porque você precisa pagar a conta de luz, você precisa... Né? Tem os custos, né? Tem os custos da própria... dos teatros, água, luz, internet, tudo isso. Então, são questões que são importantíssimas a ser tratadas. Então, neste momento, a gente vai fazer esse trabalho. Agora, ele começa a ser um trabalho político mesmo, né? de encontros, né? De encontros com esses... Porque, de novo, né? A PTESP não interessa... Para a PTESP não interessa se a Secretaria de Cultura do município, do estado e federal, se eles são de partidos diferentes. Para mim não interessa. A PTESP vê a cultura suprapartidária. Não interessa se um deputado é de partido A, B ou C. Sim. Eu preciso que esse deputado me ajude, que esse vereador me ajude. Sim. Estou para a cultura, eu não estou para partidos políticos. Nós estamos falando de alguma coisa, de um bem maior que é a cultura. E levar e possibilitar o acesso à cultura. Sim. A Associação dos Produtores de Teatro do Estado de São Paulo, ela existe com esse propósito, para dar sustentabilidade, para dar suporte ao produtor de teatro e facilitar a vida dessas pessoas, inclusive... Quem investir, quem apoiar, tem a contrapartida. Se você é político e investe, você também vai ter a sua contrapartida. Claro. Né? Você vai ter a sua visibilidade. De uma forma inteligente. Exatamente. Né? Inteligente. Por exemplo, outro dia desse eu conversei com um capitão. Uma viatura de polícia estava passando na frente. Falei, vem cá, toma isso aqui, leva para o teu superior, avisa os teus colegas de farda que eles são bem-vindos ao teatro, que a gente consegue um desconto para toda a tropa, mas para todo mundo? É, para todo mundo. Vamos praticar a cultura, gente, independente de uma coisa ou de outra. Seja, você que está aí numa associação de dentistas, de bancários, de policiais, a gente... Por que eu vejo isso? Porque eu acho que o trabalho do policial é tão duro, é tão estressante, né? Que você precisa, né? Que ele é um ser humano que nem eu e você. Sim. Então, por que não?
por que não propiciar a essa pessoa uma possibilidade de ver teatro, se distrair, de levar a sua família a ver um espetáculo infantil, Sim. né, a se divertir numa comédia? Então, uma das coisas que eu quis também é ampliar o leque de trabalhos que chegam lá. Então, hoje a gente tem comédia, tem um olhar de espetáculos com produção. Neste momento, nós estamos com uma produção falando sobre câncer de mama. Ah, nossa. Câncer de mama. Tem um espetáculo falando sobre este assunto. Vamos levar a gente. Exato. Nós temos um espetáculo com temática espírita. Nós temos várias comédias falando sobre relacionamento. Então, o teatro tem isso. Nós acabamos uma temporada agora com um trabalho também com uma temática espírita. Temos comédia. Então, a ideia é que a gente tem um leque de trabalho que todo mundo assista. Sim. Por exemplo, nós fizemos a quarta musical de dança e música. Um dia desse nós tivemos um show de ilusionismo. Eu nunca vi tanto japonês no teatro. Falei, você colocar aquele cosplay, você vai ver quanto você vai ver. Então, Lota cosplay. Aí, o que aconteceu? Você experimenta, Chico, tem água aí? A possibilidade de a gente de expandir, por exemplo, um projeto que venha falando sobre o Wilson Simonal, que é o nosso projeto. Aí, por exemplo, como não me agrada a gente não falar da nossa cultura, dos nossos artistas? Então é um projeto que me agrada muito. Com certeza. E é aquilo, a gente está levando informação. Uau, hein? Sim. Não é maravilhoso? Bom, né? Delícia, hein? Olha, gente, aproveitar a pausa. Não tem açúcar. Cajuína não tem açúcar, né? Eu que sou diabético, então. Pois é, não tem Eu açúcar. vou levar uma caixa já. É maravilhoso, muito rico em vitamina C. E você encontra essa cajuína em vários supermercados e a distribuidora é aqui de Cada Canto um Canto no espaço Vivaroche. Vem que vale a pena. E vem conhecer esse espaço que é maravilhoso. Chico, assim, a gente já está aí numa longa caminhada de conversa. Minha mãe fala que eu falo mais que o homem da cobra. Sem contar que o Chico, Ricardo, ele estava num outro programa agora, gravando um outro programa. Foi de 1h30, quase 1h40. E aí você também está cansado, com certeza. Mas assim, eu queria muito que, em primeiro lugar, você entendesse o quanto é importante a tua presença aqui pra gente. Que agradeço. Pro podcast, por trazer essa riqueza de informações. E nós abrimos esse espaço para trazer você justamente para poder falar essas coisas sobre a PETESP, o trabalho que você está fazendo lá, que tem que ser reconhecido. Eu não me esqueço que em janeiro eu liguei para o Chico para falar para ele sobre o curso de teatro que a gente estava implantando na Faculdade Paulista de Artes. E aí ele disse: Hussein, vou te contar uma coisa, mas você precisa guardar esse segredo abaixo de 7 chaves. E não contei mesmo para ninguém, que era que ele assumiria a PETESP. E aí assim ele me disse: só vai ter que ser daqui a alguns dias, porque eu tô no hospital e acabei de ser submetido a uma cirurgia. Né? E aí ele se recuperou dias depois, ele me ligou e falou: vamos marcar a reunião. Então assim, desde aquele momento, né, eu já sabia da tua vontade artística e da tua vontade política, no bom sentido, de fazer a política necessária para o teatro brasileiro, quando você se candidatou à presidência do SATED, e desde lá de trás, quando você foi presidente da Cooperativa Paulista de Teatro. Então, assim, a tua vinda aqui é importantíssima para nós, para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, para os atores brasileiros entenderem do quanto é importante as associações, as agremiações, o quanto é importante as secretarias de cultura, o quanto é importante os sindicatos, tudo que envolvam, né, todos esses órgãos que envolvam o teatro, porque o teatro foi a primeira forma de alfabetizar pessoas do nosso país, que os jesuítas alfabetizaram os indígenas por meio do teatro. Sim. O teatro é uma ciência, é de uma riqueza ímpar, e você está fazendo um trabalho lindo, né? Padre Anchieta. E assim, a gente precisa trazer pessoas como você para que a gente sensibilize empresários,
sensibilize políticos, sensibilize a população, inclusive, para Sim. ir, né, ao teatro, porque é possível ir, é possível fazer. Sim. Então, assim, é muito importante a tua presença aqui, né? E a gente quer que você fique à vontade para vir quando preciso, nos passar as informações para a gente, inclusive, divulgar. A gente está fazendo uma implantação aí, uma campanha para alavancar o podcast por meio de várias redes sociais. A gente está fechando algumas parcerias bem legais, né? E essas parcerias vão nos possibilitar com que todos os nossos convidados sejam projetados para que tenha resultado para o convidado que vem aqui. Claro. Na claro. verdade, a gente está vendendo um peixe. E outra coisa, só te interrompendo, eu acho que este espaço é um espaço importantíssimo para a cultura. Sim. Importantíssimo, porque nem sempre a gente consegue ter esta voz e Sim. que as pessoas entendam como é que funciona esse mecanismo, que assim, o teatro ele só existe porque tem alguém para assistir. Exatamente. Este é o momento, este é o ato teatral. Exatamente. Se eu falar para você que as pessoas me ligaram hoje e falou, Ricardo, eu quero ir no teatro. O pessoal liga para ir no teatro, porque a gente consegue fazer as listas amigas, consegue Exato. fazer isso. O pessoal me ligou hoje, eu quero ir, eu quero assistir essa peça, você consegue? Vamos fazer. Vou ligar lá, eu consigo, a gente consegue. Então, ou seja, as pessoas querem, tem um grupo de pessoas, né? E eu acredito também que essas pessoas, eu conheço pessoal que é da BIMAC, Sindicato das Indústrias de Máquina, e eu que levo eles no teatro, eu levo a BIMAC inteira no teatro. Então, ou seja, são pessoas que se interessam pelo teatro, Existe, se interessam claro. pelo entretenimento. É só precisa encontrar. Só precisa se encontrar, exatamente. E esses são os momentos. É, Deixa eu te contar uma exatamente. coisa que aconteceu a semana passada. Fala Um o que colega, quiser. ele pegou, foi a Santos, estava em Santos, ele foi assistir um espetáculo de teatro em Santos. Ele pegou, falou, olha, eu tenho um cartão fidelidade da PETESP Uhum. em Santos. E a bilheteira deu os 50% para ele. Quando ele me contou, eu fiquei em choque. Eu falei assim, olha que interessante. Maravilha. Aí me bateu a ideia de começar a conversar também com outros teatros para que a gente faça essa corrente em São Paulo Sim. de público. Então, esta é a função da PETESP. Né? Ela tem uma função acima. Sim. Esse olhar para... Hum. Sabe, vamos ajudar, porque não adianta. Né? Se eu te ajudo, vai ser bom para você, vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Sim. É bom para todo mundo. Né? Então, isso talvez eu tenha vivido no cooperativismo, né? na cooperativa. Né? Como é que nos ajudamos, né? Entre a gente? Sim, com certeza. Então é esse. Esse eu é queria... o trabalho, muito bom. né? É Esse isso. é o trabalho. Muito bom. Chico, muitíssimo obrigado. Sem palavras para poder te agradecer. Quero mais uma vez dizer para vocês que o nosso podcast fez essa parceria fantástica com o espaço Viva Aroche, né, apoiado por Cada Canto um Canto, que é a distribuidora da cajuína, que é tradicional e orgânica, o apoio e a parceria da Faculdade Anália Franco, que aliás estamos aí a pleno vapor para dar início à primeira turma de teatro, porque inclusive atores já formados e atores em formação que gravaram a escolinha lá, inclusive na faculdade, na nossa sala de teatro, já se predispuseram a se matricular e começar o curso com a gente. Então a gente vai formar turmas aí para começar a colocar isso para andar, e a todas as pessoas com quem a gente tem feito parceria, coisas novas virão. E, Ricardo, aproveita, né, com o PIC aí, Sim, o projeto Incentiva a tem muita Cultura, coisa aqui, fazer realmente, parceria realmente, com a sim. PETESP. Estamos abertos. Eu assisti o Pão com Ovo lá. Você estava na época do Pão com Ovo? Não. Eu Não era nascido. Olha, o idoso aqui sou eu, né? Chico, além do site da PETESP, como as pessoas conseguem falar com você, por quais meios as pessoas conseguem acessar e ter, né, a possibilidade de conversar com a PETESP? A PETESP, nós temos a PETESP no Instagram, né? A PETESP, eu não sei exatamente. PETESP já vai achar. Bota @PETESP, vai chegar lá na gente. Siga a programação dos dois teatros, né? Que é @Teatro Ruth Escobar Oficial e @Maria de la Costa também. Você vai ver toda a programação. Você vai dentro dos nossos do Instagram, você vai encontrar você que se interessou pelo cartão Fidelidade, vai lá e pega.
divulga na sua lista do WhatsApp, ajuda a compartilhar a informação, ajuda a baratear o ingresso, porque se a gente tiver bastante gente, o ingresso também cai. Caso alguém queira ligar, tem algum Liga. telefone? Eu não sei. Ah, Eu não decorei ainda. Coloca a PTESP lá que você vai Bota achar. PTS que você não vai encontrar. esse é o Chico Cabreira. Mas... Não, que eu sei que eu não Mas sei. quem decola telefone hoje em dia? Não, ninguém né? mais lembra telefone de É, cabeça. Não lembro, né? eu só sei o meu. Só que isso. como a nossa produção ela é muito boa, é 11 3255 3783. Esse é o do teatro mesmo, acho que é do Maria Della Costa. Isso. Que ligando lá consegue falar. Consegue né? falar. Alguém vai te Não, mas achar, né? nós estamos lá também No site. no Instagram, a gente encontra Tá. o WhatsApp da PTESP também, e que vamos fazer, você que está aí, vamos fazer parceria.